Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai embarcar numa viagem muito legal pelo mundo dos números e da programação. Mas calma, nada de coisa muito chata ou difícil. Vamos falar de dois sistemas numéricos muito importantes, o decimal e o binário, e como eles aparecem em nosso dia a dia. Depois, vamos conhecer o Scratch, um programa de programação super divertido, e entender como podemos até criar um conversor de decimal para binário com ele. Preparados? Então bora lá! Vamos começar com um velho conhecido, o sistema decimal. Esse é o sistema de numeração que usamos o tempo todo. É o dos números normais, como 1, 2, 3, até 10, 100, 1000 e por aí vai. O nome decimal vem de deci, que significa 10. Isso porque o sistema decimal usa 10 dígitos diferentes: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois do 9, a gente começa a combinar os dígitos para formar os números maiores, como 10, 11, 12, 13. É como se a gente tivesse um estoque de 10 símbolos que combinasse até chegar ao infinito. Mas como esse sistema funciona? O sistema decimal é chamado de posicional, porque a posição de cada número importa muito. Vamos pegar, por exemplo, o número 345. O 3 está na casa das centenas, logo 3 vezes 100, 300. O 4 está na casa das dezenas. 4 vezes 10, 40. O 5 está na casa das unidades. 5 vezes 1, 5. Somando tudo, fica 345. Isso mostra como a posição de cada dígito pode mudar totalmente seu valor. Aplicações no dia a dia. Quando você vê o preço de alguma coisa, R$5, isso é decimal. Quando olha as horas, 1h30, também é decimal. Nas notas da escola, tirar 10 é o sonho. Na sua idade, no número da sua casa, no número de celular, tudo usa o sistema decimal. Ele é tão comum que a gente nem percebe, mas quando entendemos como ele funciona, tudo começa a fazer sentido. Agora vem a parte curiosa, o sistema binário. Binário vem de bi, que quer dizer 2. Isso porque o sistema binário usa só 2 dígitos, 0 e 1. Sim, isso mesmo, nada de 2 ou 3 ou 4, só o 0 e 1. Mas como é que dá para representar números com só 2 dígitos? É aí que a mágica da matemática acontece. A gente faz combinações de 0 e 1 para formar todos os outros números. Por exemplo, o número 1 em binário é 1, o número 2 em binário é 10, o número 3 é 11, o número 4 é 100, e assim por diante. E onde isso é usado? Em todo lugar onde tem computador, celular, tablet, videogame, todos eles entendem só binário. Para eles, 0 e 1 são como desligado e ligado, ou não e sim. Isso é chamado de sistema digital. Mesmo que a gente veja imagens, vídeos, textos e jogos incríveis na tela, por trás disso tudo, o computador só entende sequências de zeros e 1. Legal, né? Beleza! Agora que você já entendeu como funcionam os sistemas decimais e binários, chegou a hora de dar um passo importante: conhecer uma ferramenta super legal para começar a programação de verdade. O nome dela é Scratch. O Scratch é uma linguagem de programação visual criada pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos. Essa universidade é uma das mais respeitadas no mundo. Eles criaram o Scratch com um objetivo muito claro em ensinar programação de um jeito acessível, divertido e visual, especialmente para quem está começando, como crianças e adolescentes. Mas o que isso significa na prática? Significa que você não precisa digitar códigos complicados ou decorar comandos difíceis. Em vez disso, o Scratch usa blocos coloridos que representam ações, movimentos, controles e muito mais. Você só precisa arrastar e encaixar esses blocos, como se estivesse montando um quebra-cabeça ou um jogo de Lego. É tudo muito visual e intuitivo. Por exemplo, se você quiser fazer um personagem andar, basta pegar o bloco e mover 10 e colocar. Se quiser repetir isso várias vezes, é só usar um bloco de repetição. E assim brincando, você já está aprendendo o conceito fundamental da lógica de programação, como variações, loops, condições e eventos e até paralelismo. Com o Scratch dá para criar infinidades de projetos, animações, jogos, histórias interativas, quiz, simuladores, músicas e muito mais. E o mais legal é que você vê o resultado na hora. Mudou um bloco, o programa já roda de outro jeito. Isso dá um feedback imediato e deixa o aprendizado muito mais envolvente. Por que usar o Scratch? Porque é uma forma legal e leve e divertida de aprender programação sem pressão. Porque ela desenvolve habilidades importantes como raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas. Porque é uma ferramenta poderosa para expressar suas ideias e transformar sua imaginação em algo real. E sim, dá para criar um conversor de decimal para binário dentro do Scratch. Ou seja,
dá para aplicar o que você aprendeu aqui em um projeto prático e visual e interativo. Além disso, tem uma comunidade online enorme, onde você pode compartilhar seus projetos, ver o que os outros estão criando e até mixar ideias. É uma plataforma que estimula a colaboração e o aprendizado coletivo. Então, se você quer aprender a programar de um jeito divertido, criar coisas incríveis e ainda se preocupar a aprender outras linguagens no futuro, o Scratch é um lugar perfeito para começar. Mas afinal, como usar o Scratch para criar um conversor de números decimais para binários? Primeiro, a ideia é simples. O usuário digita um número decimal, tipo 25. O Scratch pega esse número e calcula o equivalente em binário. Ele mostra o resultado. 25 em binário é 11001. Mas como fazer isso com blocos? No Scratch, a gente pode usar uma caixa de entrada para pegar o número digitado, criar uma variável para guardar esse número, usar um bloco de repetição tipo enquanto para dividir esse número por 2 várias vezes. A cada divisão, a gente guarda o resto, que vai ser 0 ou 1. No final, a gente inverte a ordem desses restos e pronto, temos o número binário. Resumo da lógica. O processo se chama divisão sucessiva por 2. Funciona assim: divide o número por 2, anota o resto, divide o resultado por 2 de novo, repete até o número virar 0. Depois, junta os restos de trás para frente. Dá para fazer isso com variáveis, listas e blocos de repetição no Scratch. E no fim, o Scratch pode até falar o resultado em voz alta, se você quiser. E aí, curtiram? Hoje a gente aprendeu o que é o sistema decimal e onde usamos ele, o que é o sistema binário e por que os computadores amam ele, como o Scratch é uma ferramenta incrível para começar a programar e como dá para usar ele para fazer um conversor entre esses dois mundos. Se você curte tecnologia, matemática ou só quer entender como as coisas funcionam por trás das telas, o Scratch é um ótimo primeiro passo. Então, tal tentar montar o seu conversor e se divertir aprendendo. Muito legal, não é? Valeu, galera. Até a próxima. Quando a bandeira verde for clicada, o Scratch executa as instruções que se seguem. Em seguida, anotamos 2 blocos cruciais de limpeza. Apague todos os itens de resultado binário e apague todos os itens de resultado. Esses blocos garantem que, a cada nova conversão, as listas que armazenarão os resultados estejam vazias, prontas para receber os novos valores. Em seguida, ele pergunta ao usuário para digitar um número entre 1 e 100. Esse número é digitado e armazenado na variável chamada decimal. Escondemos a variável decimal para manter a tela limpa e começarmos o processo de conversão. A lógica central acontece dentro de um laço de repetição, que continua até que o valor da variável decimal seja igual a 0. Dentro desse laço, usamos a operação de resto da divisão do número decimal por 2. Se o resto for igual a 0, significa que o número é par, e adicionamos o número 0 à lista resultado. Caso ao contrário, ele é ímpar, então adicionamos o número 1. Depois disso, fazemos uma divisão inteira do número decimal por 2, usando o bloco de arredondamento para baixo. Isso reduz o valor da variável decimal, e o processo se repete até chegar a 0. Quando a repetição termina, temos o resultado com dígitos binários, mas na ordem invertida, do último para o primeiro. Para corrigir isso, usamos uma sequência de comandos que reorganiza os itens de resultado, colocando-os na ordem correta da lista. Resultado binário. Isso é feito manualmente com os blocos. Insira item na posição, para inverter os itens da lista original. Por fim, o programa espera meio segundo e diz na tela da lista, resultado binário, que é o número binário final correspondente ao número decimal digitado no início. Esse processo simula passo a passo como o número decimal e é transformado em binário, usando divisões sucessivas por 2 e armazenando. Vimos como a estrutura do código no Scratch utiliza conceitos de matemática simples, como a divisão por 2 e o cálculo do resto, combinados com a lógica de repetição e condicionais, para realizar a conversão de números decimais para binários de forma elegante e visualmente compreensível. Este projeto é um excelente exemplo de como o Scratch pode ser uma ferramenta poderosa para aprender sobre sistemas numéricos e os fundamentos da computação. Ao final, o que temos na lista resultado binário é a representação do número decimal original na linguagem binária, a base de toda a informação que os computadores processam. Esperamos que essa jornada tenha iluminado a conexão entre os nossos números e a linguagem que move a tecnologia digital. Até o nosso próximo encontro no mundo da programação.